Então, sem prolongar muito, vamos começar, né, a aula. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a anatomia do abdômen nos exames de imagem, né? Como o Eduardo falou, a intenção aqui não é que ninguém saia sabendo de tudo, mas que saia melhor do que antes da aula, né? Então, vamos começar falando sobre o exame mais, teoricamente, simples, né, mais básico, que é a radiografia. Né? E antes de a gente partir para a anatomia, eu acho que a gente precisa entender alguns conceitos que são importantes para a compreensão, relativos às densidades das estruturas quando entram em contato com o raio-x, né? Então, da menos densa para mais densa, a gente tem o A, que é essa mais escura, mais preta, a gente consegue ver aqui dentro de alças intestinais, certo? A gordura ela é um pouco mais escura que o A, ela não é mais preta, mas é um cinza mais escuro, certo? A gente consegue ver aqui. A densidade de partes moles, que aí abrange uma grande variedade de estruturas, desde músculo até órgãos sólidos. Aqui a gente consegue ver os músculos pessoas e também aqui o fígado, tem mais ou menos a mesma densidade na radiografia, mesmo tom de cinza, e a densidade cálcica, que é relativa aos ossos, certo? Então, a gente consegue ver aqui também coluna, sacro, ossos da bacia, todos vão ter essa densidade. E os termos que a gente usa na radiografia. Então, para as estruturas mais claras, mais densas, a gente usa o termo radiopaca, e as estruturas mais escuras, que tendem ao preto, a gente chama de radiolúcida ou hipertransparente, certo? O áudio tá bom, pessoal? Só para checar. Tá. Então, existem diversas indicações para se realizar a radiografia de abdômen, né? Ela tem várias aplicações. Existem situações em que ela não vai ser indicada, por exemplo, na suspeita de um abdômen agudo inflamatório, uma colecistite ou um apendicite, ela não vai ter muita utilidade. Mas para o abdômen agudo obstrutivo, ela vai ser importante. A gente vai conseguir avaliar e vai procurar dilatação do estômago ou de alças intestinais, seja de delgado ou de cólon, certo? A gente, inclusive, aqui tem um exemplo de dilatação cólica. No abdômen agudo perfurativo, na suspeita dele, a gente também pode lançar a mão da radiografia na procura de A fora do lugar, então, pneumoperitônio, retropneumoperitônio. A gente consegue ver nessa radiografia um exemplo de pneumoperitônio, que ocasiona o sinal de Higler, que é o quê? Quando o ar está dentro das alças intestinais já existe ar, né? Então, quando tem ar fora também das alças intestinais, é porque tem sobreposição de estruturas, então a gente sempre tem que ter mais de uma incidência para poder confirmar, né? Qualquer alteração. E aí, partindo para a ultrassonografia, também é importante a gente entender alguns termos, né? Em relação aos tons de cinza, eles vão dizer respeito à ecogenicidade, não é mais em relação à densidade, né? Então, no ultrassom, a gente classifica as estruturas da seguinte forma. Anecoicos são aquelas estruturas com menor ecogenicidade, né? Aquelas estruturas pretas realmente, que a gente pode ver, por exemplo, no interior da vesícula, quando ela está normal, no interior dos vasos. Hipoecoicas, ela não vai ser mais preta, mas é um cinza escuro, certo? Isoecoica, geralmente a gente classifica em relação a alguma outra estrutura, então se duas estruturas têm a mesma ecogenicidade, têm o mesmo tom de cinza, a gente diz que elas são isoecoicas. E hiperecoicas são realmente aquelas estruturas mais brancas mesmo, tem a ecogenicidade maior, certo? E aí ela tem várias indicações para avaliação do abdômen, né? Bem mais do que a radiografia. Mas eu coloquei aqui algumas das principais, né? Então, nos casos de emergências abdominais não traumáticas, como por exemplo, colecistite, colelitíase, nos casos de dor no hipocôndrio direito, o primeiro exame que a gente tem que solicitar é a ultrassonografia, porque ela vai conseguir avaliar muito bem a vesícula, bem melhor, inclusive, do que a tomografia.
Em emergências abdominais não traumáticas, principalmente nos traumas de baixa energia, a gente também pode lançar mão do ultrassom. Inclusive, a gente tem o advento do FAST já há um bom tempo, né, que é usado nesses casos de trauma. Em pacientes com quadro de icterícia, a gente também pode usar a tomografia, a ultrassonografia, aliás, para avaliar se tem dilatação de vias biliares. Então, a gente consegue ver ali o ducto colédoco, o hepatocolédoco, né? Consegue ver se tem dilatação de vias biliares intrahepáticas. Se tiver alguma anormalidade palpável, ali no exame físico, por exemplo, tem a suspeita de uma MARS, de uma organomegalia, hepato, esplenomegalia, também o ultrassom ele pode ser usado para confirmar. E na suspeita de anormalidades congênitas, principalmente do trato urinário, o ultrassom vai ser muito bom e ele pode ser feito tanto no pré-natal quanto após o nascimento, para confirmar, certo? Aí, assim, o ultrassom, ele é um exame dinâmico, né? O ideal é que ele seja avaliado, explicado em tempo real, mas como não é possível, eu coloquei aqui algumas imagens de um exame normal para que vocês possam ter uma noção, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês na ordem que eu gosto de fazer o exame de ultrassom de abdômen. Então, eu gosto de começar aqui na região epigástrica, avaliando o pâncreas, certo? O pâncreas é, inclusive, o calo do R1, no início é uma das estruturas mais chatas, assim, da gente conseguir. Depois que você acostuma, né? Aí fica mais fácil. No início, realmente, é ruim. Mas eu gosto de começar lá, já pelo... Se livra do mais difícil, né? Digamos assim, a gente começa lá no epigástrio, vai ver o pâncreas e a gente vê aqui, tá dando para ver a seta? Ou é melhor colocar um apontador? Show. Pronto. Aqui no pâncreas, né? A gente vê a cabeça, processo uncinado, cabeça, o corpo do pâncreas e aqui mais distal a cauda, né? Um marco anatômico muito importante para a gente conseguir identificar o pâncreas é a veia esplênica, que é essa estrutura mais alongada, anecoica aqui, preta, né? Abaixo do pâncreas. Então, quando a gente vê a veia esplênica, a gente sabe que o pâncreas está lá em cima, certo? Aí, já pegando aqui o gancho da veia esplênica, ela vai se juntar com a veia mesentérica superior para formar a veia porta. Então, do pâncreas, eu já venho aqui avaliar a veia porta, que é essa estrutura aqui alongada, anecoica, chegando no fígado, que é essa estrutura aqui, certo? Então, a veia porta aqui chegando no fígado, acima dela vai ter a artéria hepática, vai ter o hepatocolédoco, e aí, já no interior do fígado, ele vai se dividir em ramo portal direito e esquerdo, certo? Em seguida, ali naquela mesma região, próximo, eu vou avaliar a vesícula biliar, certo? Que também, em condições normais, ela vai estar com conteúdo anecoico, né? Que é a bile, esse conteúdo preto. A gente tem aqui o fundo da vesícula, o corpo da vesícula, e essa região mais estreita é o infundíbulo, que é uma região que geralmente impactam os cálculos que posteriormente podem gerar uma colecistite, né, inflamação aí. Então, o ultrassom é muito bom para avaliar a vesícula. E aí, em seguida, como está ali vizinho, eu avalio o fígado, tá? Aqui na região mais de epigastro, a gente vai encontrar o lobo esquerdo do fígado e o lobo caudado. E lá no hipocôndrio direito, a gente vai encontrar o lobo direito, certo? Que é maior. Seguindo, abaixo do fígado, a gente vai ter o rim direito. Então, o rim, a gente vai avaliar a ecogenicidade dele, né? E ele geralmente tem uma ecogenicidade muito parecida com a do fígado, né? Isoecoico ao fígado. A gente vê se não tem dilatação da pelve renal, dos ureteres. Então, a gente vê aqui essa estruturazinha anecoica, que é a pelve, está normal. Vê a ecogenicidade, vê se tem diferenciação córtico-medular. Então, avalia o tamanho e avalia o rim como um todo. Daí, eu vou lá para a região do flanco barra hipocôndrio esquerdo para avaliar o outro rim, né? Avalio do mesmo jeito. Em seguida, como está ali vizinho, eu vou para o baço, certo? Então, aqui no baço, que é essa estrutura aqui,
a gente vai avaliar o tamanho, ver se não tem esplenomegalia, ver se não tem circulação colateral. A gente vê aqui o hilo, certo? Essas estruturas anecoicas alongadas são os vasos do hilo hepático chegando aqui, do hilo esplênico, aliás, chegando. Então, a gente vê o tamanho do baço, vê se não tem nenhuma lesão. E aí, em seguida, eu vou lá na pelve avaliar a bexiga. Para ser adequadamente visualizada no ultrassom, a bexiga ela tem que estar bem distendida, né, bem cheia. Ela vai ter esse conteúdo normalmente anecoico, né, preto. Ela vai estar com as paredes bem finas, como se tivesse desenhado a lápis mesmo. A gente não vai ver cálculo, não vai ver lesão, né? E aí, para finalizar o exame, eu gosto de avaliar os grandes vasos, né? Então, a gente tem aqui um corte longitudinal, a veia cava inferior, que ela passa aqui, ó. Aqui é o lobo esquerdo do fígado, ela está passando embaixo. E também a aorta, nesse corte aqui, também longitudinal. A gente vê alguns ramos saindo dela. O primeiro ramo é o tronco celíaco e depois a veia mesentérica, artéria mesentérica superior, né? Aqui a gente consegue ver num corte transversal, a veia cava inferior e a aorta. Mas é isso, é um exame dinâmico, realmente, para você realmente entender, tem que ser vendo, né? Porque dependendo da posição do transdutor, é como se você estivesse cortando o órgão naquele sentido. Então, pode estar transverso, pode estar longitudinal, e dependendo da posição do órgão, a posição do transdutor vai cortar aquele órgão em um corte diferente, né? Assim, não é que assim vai ser transversal para todos os órgãos e assim longitudinal para todos. Realmente varia. Então, é um exame dinâmico que tem que ver na hora mesmo. Mas é só para pegar uma leve noção aqui. E aí, partindo agora para a tomografia do abdômen, que eu acho que é um dos melhores exames para realmente avaliar as estruturas do abdômen, que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, né? Então, ele tem também diversas indicações, e aí eu coloquei aqui algumas das principais, né? Ela também pode ser usada para emergências abdominais não traumáticas, principalmente se a ultrassonografia for inconclusiva. Então, por exemplo, no caso de apendicite, fez um ultrassom, não conseguiu concluir, né, se realmente tem ou não, a tomografia ela vai ajudar nesses casos, é até melhor do que o ultrassom. No caso de emergências abdominais traumáticas, ele vai ser o exame que a anatomia é um tema um pouco mais monótono, confundir. Então, sempre tem isso em mente na hora de avaliar, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tem aqui uma tomografia de abdômen, né? Um corte axial, certo? Então, aqui, vocês estão conseguindo ver a seta do mouse? Aqui é o lado direito do paciente e aqui é o lado esquerdo do paciente, certo? Primeiro, antes da gente começar a analisar, um conceito importante, né? É que a tomografia ela tem janelas. E essas janelas são como se fossem filtros que vão ser usados para a gente conseguir diferenciar melhor algumas estruturas. Então, tem janela de partes moles, que é essa daqui que a gente está, por exemplo, e a gente consegue avaliar, diferenciar melhor as partes moles realmente. Então, a gente consegue ver aqui, ó, mais externo, essa linhazinha mais clara é a pele, abaixo, essa parte mais escura é a gordura do subcutâneo, certo? Lembre que a gordura tem uma densidade mais baixa. Aqui, como é uma paciente do sexo feminino, a gente pega a tomografia do abdômen, pega desde lá a base do tórax, então a gente consegue ver ainda parênquima mamário aqui, a gente consegue ver aqui, ó, posteriormente, musculatura, a gente consegue diferenciar muito bem essas estruturas de partes moles. Aqui no meio, o mediastino, né? E aí, a gente também tem outras janelas, janela de osso, janela de parênquima pulmonar, e aí eu gosto de começar analisando a tomografia do abdômen pelas partes que são mais negligenciadas, mais esquecidas, que se a gente não olhar logo no início, pode esquecer. Então, eu gosto de olhar de fora para dentro, né? A gente vê a pele, e aí eu vou descendo aqui a tomografia com vocês, o exame com vocês. Por enquanto, esqueçam essa parte do meio, tá? Eu vou focar aqui só na parte do subcutâneo.
E aí eu gosto de descer, olhando a parte anterior aqui do subcutâneo, certo? Para ver se tem alguma lesão, se tem alguma hérnia. Eu vou descendo e olhando para essa parte anterior. Lembrar que aqui é a parte anterior do paciente e aqui é a parte posterior, certo? Então, vou descendo, olhando a parte anterior, ver se tem alguma lesão. E a gente não vê nada que chama atenção, né? E aí eu volto, eu subo, olhando essa parte mais posterior para ver se também não tem nenhuma lesão, certo? Na musculatura, aqui, ó, músculo subcutâneo. A gente também não vê nada que chame a atenção, né? Então, pronto, essa primeira parte foi. Segunda parte, eu gosto de avaliar como o exame pega ali as bases pulmonares, eu gosto de avaliar a base do pulmão, e aí para isso eu coloco uma janela de parênquima pulmonar, certo? Que a gente vê que aqui no, na janela de partes moles o pulmão fica todo preto. Todo preto, a gente não consegue ver bem, analisar se tiver alguma alteração. Então, a gente coloca na janela de parênquima pulmonar que a gente consegue ver melhor as estruturas do pulmão. Então, para não deixar passar nada, eu gosto de começar avaliando o pulmão, a base pulmonar, ver se tem algum nódulo, alguma coisa. Você também não vai dar qualquer besteira, né? Mas se tiver alguma lesão mais importante, é importante você relatar, mesmo no laudo de abdômen. Coloca lá como um achado adicional. Certo? Então, vimos aqui que não tem nenhum nódulo, nenhuma massa, nada mais importante, não tem derrame pleural. E aí eu passo para a avaliação dos ossos. E aí a gente já vai usar uma janela óssea. Aqui na janela de partes moles, a gente vê que o osso está muito branco, a gente não consegue diferenciar direita cortical da parte medular. Então, aqui na janela óssea, a gente já consegue ver melhor. Então, eu gosto de ir avaliando principalmente aqui a coluna, aqui onde eu estou passando a ponta da seta do corpo vertebral, aqui são os elementos do arco posterior, né? Então, eu vou descendo e analisando a coluna, ver se tem alguma lesão lítica ou alguma lesão plástica. Vou descendo. Aí cheguei aqui nessa região, aqui é o sacro, certo? Lá na pelve, já lá mais embaixo. Aqui é a articulação sacroiliaca, e aqui, de um lado e de outro, os ossos ilíacos, né? A gente tem que olhar se não tem nenhuma lesão também. Aí a gente já vê isquio, pubis, aqui a sínfise púbica, e a gente consegue ver até, eles cortam até lá embaixo. Então, cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocante maior, certo? Não viu nenhuma lesão. Ok, a gente sobe lá de novo. Aqui na parte mais anterior, você tem o externo, tá? Tem que analisar se não tem nenhuma lesão também. Principalmente pacientes oncológicos podem ter lesões ósseas, né? Aqui essas estruturas mais alongadas nas laterais, que se articulam aqui com a coluna e com o externo, e vão passando aqui, são os arcos costais, certo? Lado direito, lado esquerdo, também tem que ver se não tem lesão, nem nada. E aí eu sempre gosto de olhar no sagital também, a coluna, porque se a gente olhar só ali no axial, a gente pode deixar passar alguma lesão. Então, olhar aqui o alinhamento da coluna, certo? Aqui os corpos vertebrais, ver se não tem, realmente não tem lesão. Aqui os processos espinhosos, né? Os elementos do arco posterior. Ok. Terminada essa parte, aí a gente vai para a avaliação do abdômen propriamente dita, certo? Então, eu gosto de começar avaliando os órgãos sólidos, tá? Então, eu sempre começo pelo fígado, tá? E eu já deixei aqui, até sumiu, mas não, tá aqui. Eu deixei marcado para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre a segmentação hepática, né? Então, a gente vai ver no fígado se tem alguma lesão, certo? Ver os contornos, as bordas, se está tudo normalzinho. E aí, uma coisa importante é a segmentação hepática, tá? Então, quais são os principais marcos que vão determinar lá a segmentação de Coano? São os vasos, né? A veia porta e as veias hepáticas. Então, vocês estão conseguindo ver só a tela ou estão conseguindo me ver também? Só para eu... Pronto. Então,
Um macetezinho que eu gosto de usar é imaginar que a mão é o fígado, certo? Então, aqui o polegar, que fica mais atrás, certo? É o lobo caudado, que é o segmento 1, que aqui na imagem está representado aqui, ó, certo? E ele é o segmento 1, por quê que ele? Porque ele tem uma vascularização diferente. Ele é nutrido principalmente por uma artéria, ao contrário do resto do fígado, que é principalmente pela veia porta, certo? Então ele fica aqui posterior. E aqui na mão a gente imagina o seguinte, que essa divisória aqui, essa divisão aqui, é a veia porta, a veia porta ela vai dividir o fígado em superior e inferior, certo? E as veias hepáticas são esses espaços entre os dedos, que vão dividir em lateral e medial, certo? Então, a segmentação ela se dá, com exceção do lobo caudado, ela se dá num sentido horário, tá? Então, a gente tem aqui o segmento 2, e no sentido horário a gente vai segmento 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Voltando aqui. Então, a gente tem o 2 acima da veia porta, o 3 abaixo. O segmento 4, ele é subdividido em 4A e 4B, certo? 4A a gente lembra de alto, então ele está acima da veia porta, e 4B a gente lembra de baixo, está abaixo da veia porta. Seguindo aqui, do lado do 4B, no sentido horário, a gente tem segmento 5 e 6 abaixo da veia porta. E acima a gente vai ter os segmentos 7 e 8, certo? É só um macetezinho para tentar facilitar o entendimento. Então, vamos ver agora aqui no exame. Tá? A gente tem aqui, onde eu estou apontando com a ponta do mouse, o caudado, certo? Que é o segmento 1. Aí, eu marquei aqui para vocês as veias hepáticas. Ó, a gente tem aqui as 3 veias hepáticas. Então, a gente tem a veia hepática direita. Lembrar que esse é o lado direito do paciente, então ela está vindo para cá. É a veia hepática direita. Essa é a veia hepática média. E essa que está indo para lá, veia hepática esquerda. Tá? E a gente está aqui acima do nível da veia porta. A veia porta é essa estrutura aqui, ó. Hiperdensa que está chegando no fígado. Aqui ela se dividindo. Então, eu estou aqui indo para cima. Acima da veia porta, a gente tem segmentos, lembrar da mão, 2, certo? Que ele está mais aqui ao lado, mais lateral à veia hepática esquerda, certo? A gente tem entre a veia hepática esquerda e a média o segmento 4A, entre a veia hepática média e a direita. Aí lembrando lá da mão, né? A gente vai ter o segmento 8, certo? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui nessa região mais posterior, acima da veia porta, a gente vai ter o segmento 7, certo? Aí a gente desce. Aqui a veia porta. Então, tudo que está daqui para baixo é inferior, certo? No fígado. Então, na região inferior, abaixo da veia porta, a gente tem aqui a marcação da veia hepática esquerda. Então, a gente tem aqui o segmento 3. Aqui, entre a hepática esquerda e a média, você vai ter o segmento 4B, 4 baixo. Entre a média e a direita, a gente tem o 5, certo? E aqui mais lateral, o segmento 6. Tá? Deu para entender mais ou menos, pessoal, a segmentação aí? Inclusive, aqui eu coloquei esse círculozinho é como se fosse simulando uma lesão, para a gente tentar determinar qual seria o local, tá? Da lesão. Alguém se habilita aí a tentar determinar qual segmento que está, se tivesse uma lesão aqui no fígado.
Pronto, então, a gente... diga aí, Eduardo, o que é que você acha? Que segmento você acha que é esse aqui? Isso. Primeiro, a gente vai terminar isso. Está acima da porta. Essa aqui é a veia hepática. Mas tu pode só identificar, explicar rapidinho aquele negócio da porta de novo. Só rapidinho, né? Como? A porta. É só localizar a porta aí. Pronto. Eu estou baixando aqui, certo? O exame estou indo para baixo do paciente. Certo, Essa daqui é a veia porta, certo? Que eu estou apontando com o mouse. certo. Agora eu vou subir, certo? Então, aqui eu estou acima da veia porta, tá certo? É porque eu estou subindo aqui no paciente, o corte é axial, né? Estou subindo ou descendo. Então, lá embaixo estava a veia porta, e eu subi aqui, então eu estou acima, no nível acima da veia porta, certo? Dois. Aqui o 4A, isso. Aqui o 8, isso. E esse o 7, exatamente. Então, a lesão estaria no segmento 7, tá? Pronto. E aqui, dando seguimento, né? Aí, continuando na avaliação dos órgãos sólidos. Eu venho aqui, já no lado esquerdo do paciente, eu tenho o baço, certo? Essa estrutura aqui. Aí, a gente tem que correr o órgão todo, tá? Para avaliar se tem alguma lesão, ver se tem esplenomegalia. Viu? Tá tudo bem com o baço? A gente vem aqui para o meio, certo? Essa estrutura que parece uma cobrinha, uma estrutura mais alongada, sólida, que é aqui onde está a ponta, é o pâncreas, certo? Essa é uma estrutura tipo uma cobrinha que passa na frente dos rins, tá? É, com certeza, com certeza. E aí, a gente tem aqui, do lado direito do paciente, o rim direito, do lado esquerdo aqui, essa estrutura, que parece um feijão, digamos assim, é o rim esquerdo, tá? Acima deles, em cima deles, a gente vai ter as glândulas adrenais, que é um pouco mais difícil de ver, mas é essa estrutura pequenininha aqui, certo? Do lado direito e aqui à esquerda, tá? Aqui não está tão típico, mas ela tem um aspecto mais ou menos de Y de cabeça para baixo, uma casquinha de banana, certo? Essa estrutura. Veja se tem alguma lesão, algum nódulo. Nesse caso, não tem. E aí, eu sigo aqui no sistema urinário, né? Eu vi os rins, aí eu vou seguir os ureteres, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que saindo do rim aqui, ó, do rim esquerdo, onde está a ponta do mouse, a seta, sai o ureter esquerdo, tá? E no rim direito, sai aqui o ureter direito também. E a gente vai acompanhar ele todo, certo? Para ver se não tem nenhum cálculo na topografia dele. E aí eles vão chegar lá, ó, chegando aqui na bexiga, certo? Então essa estrutura aqui, lá embaixo, lá na pelve, é a bexiga, tá? Estendida com líquido dentro. A gente vê se tem algum cálculo, que seria mais hiperdenso, branco, né? Ver se tem alguma outra lesão. Se as paredes dela estão finas, aqui a gente vê que está fininha, certo? Então tá tudo bem, certo? Agora eu gosto de avaliar as alças intestinais. Estômago e alças, né? Então, a gente subindo aqui, vindo aqui para cima. No tórax aqui, a gente vê que essa estrutura aqui é o esôfago, certo? Essa que eu estou apontando. Então, em continuidade com ele, a gente tem o estômago. Essa estrutura que está distendida, com líquido e tem gás dentro também. Então, a gente tem lá o fundo do estômago, o corpo, aqui a pequena curvatura, aqui a grande curvatura. Então, a gente tem o corpo, o antro, né? Piloro, e aí ele vai seguir com o duodeno. Então, aqui já é duodeno, certo? A gente tem, aí o duodeno ele vai ter 4 porções, primeira, segunda, terceira e quarta porções do duodeno.
ele vai seguir aqui. Aqui está um pouquinho difícil de individualizar ele, mas ele está aqui, certo? Vem por aqui, ó. Aí aqui já é a quarta porção do duodeno. E aí ele vai continuar com o jejum, né? E aí as alças de delgado a gente não consegue seguir bem direitinho elas, não. Mas o que é que a gente tem que ver? Se o padrão de distribuição está normal, elas geralmente são mais centrais, certo? Tem um calibre menor do que as alças de cólon. Então aqui, você vê que são alças de jejum, aqui é jejum, certo? Aqui, ó, são todas alças de delgado. Aqui é tudo delgado, já ilho, né? Lá mais distal. Aqui tudo delgado, certo? E aí o cólon. O cólon eu gosto de começar avaliando do final. Então, eu vou lá de baixo, vou lá para baixo, para encontrar o reto do paciente, que é essa estrutura aqui que eu estou apontando. Tá? Então, a gente vai subindo. Reto, e aí ela vai se continuar com o sigmoide, que é essa estrutura aqui, certo? Sigmoide, sigmoide. E aí a gente vai para cólon ascendente, aqui, ó, bem onde eu estou apontando, certo? Cólon ascendente, você vai seguindo, seguindo. Pronto. Aí, aqui, do ascendente, ele vai dar origem ao transverso, né? Se a gente for pensando o contrário. Então, o transverso, ele cruza aqui de um lado para o outro. Lembrar que o cólon ele é mais periférico, como se fosse em moldura, né? Então, ele cruza para o outro lado. Aqui você tem a flexura hepática, aqui é o fígado, a flexura hepática, e vai ter o cólon ascendente, tá? Pronto. Viu as alças intestinais, aí eu gosto de ir para análise dos vasos, certo? E aí a gente tem, eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro as artérias, tá? Então eu vou colocar, a gente também tem na tomografia as fases, né? Então a gente tem a fase pré-contraste, e depois que injeta o contraste, primeira fase, aquela mais precoce é a arterial, depois a portal, que é quando o contraste chega nas veias, certo? E depois a fase tardia, que é quando o contraste já está no sistema excretor dos rins. Aqui a gente está na fase portal. Como é que eu sei disso? Porque eu vejo aqui as artérias hepáticas com contraste, certo? Já aqui eu vou colocar numa fase arterial para a gente conseguir ver melhor a aorta. Então, você vê que aqui nessa fase a aorta já está bem mais densa, certo? Bem mais branca. Então, aqui, desde lá de cima, aqui, ó, no tórax ainda é a aorta descendente, né? Aqui a gente vem para a aorta abdominal. O primeiro grande ramo que vai sair da aorta, a gente vê aqui, ó, saindo, onde eu estou apontando, é o tronco celíaco, que vai dar origem ao quê? Artéria hepática, que vem aqui para o fígado. Ela vai dar origem também à artéria esplênica, que vem aqui, ó, onde eu estou apontando aqui, até lá no baço, certo? E também gástrica esquerda, que ela é a mais difícil de ver. Ela vai subir, certo? E dar origem aqui a esses vasinhos aqui que vão para o estômago. Pronto. Então eu estou subindo, agora eu vou descer de novo, certo? Saiu o tronco celíaco. O próximo que vai sair, a gente descendo, é esse aqui que eu estou apontando, artéria mesentérica superior. Vai descer para irrigar lá o mesentério, as alças intestinais, certo? Voltando. Saiu a mesentérica superior. Os próximos ramos que vão sair aqui, ó, artéria renal direita e artéria renal esquerda, certo? E aí, o outro grande ramo que vai sair, que nem sempre é visível, mas um pouco antes da bifurcação da aorta, é esse aqui, que eu estou apontando, que é a mesentérica inferior. E aí, depois a aorta ela vai se dividir em artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda, certo? Agora eu vou voltar aqui para a fase venosa, para a gente avaliar melhor os vasos, as veias mesmo, né? Sim. Olá.
Show. E aí, a gente tem aqui o coração, né? Vai ter aqui, na verdade, o coração. Esse aqui, do lado direito, é o átrio direito. Então, chegando nele, a gente tem a veia cava inferior, que é essa aqui que eu estou apontando, certo? Ela vai... Os primeiros grandes ramos aqui que vão chegar nela são a veia renal esquerda e a veia renal aqui que eu estou apontando direita, certo? E ela vai ser formada, eu estou descendo aqui no exame, tá? Ela vai ser formada pela veia ilíaca comum direita e veia ilíaca comum esquerda. Vão formar a veia cava inferior, que vai receber aqui as veias renais, certo? Esquerda e direita. Vai drenar aqui também as veias hepáticas, aquelas que a gente estava vendo na segmentação, elas todas vão drenar aqui para a veia cava inferior e ela vai chegar lá no átrio direito, certo? Desembocar lá. Outro vaso que a gente tem que avaliar é a veia porta, né? Que é o quê? A gente tem aqui o pâncreas, né? Aquele órgão que é a cobrinha que a gente falou. Embaixo dele tem a veia esplênica, né? Que a gente até usa para se localizar no ultrassom. Ela vai se juntar com a veia mesentérica superior e formar a veia porta, que é esse vaso aqui que eu estou apontando, que está chegando no fígado, vai se dividir em ramo hepático direito, vem aqui para o lado direito do paciente, e ramo hepático esquerdo, vem para o lado esquerdo do paciente. Então, basicamente, esses são os vasos que eu vou avaliar aqui na tomografia. Então, é mais ou menos assim que eu faço a avaliação da tomografia de abdômen, né? Então, só para encerrar aqui a aula, pessoal, deixar aqui umas sugestões de leitura, que não tem nenhum conflito de interesse, tá? Mas tem alguns sites que podem ajudar a estudar a anatomia radiológica. Tem o Radiopedia, que é uma espécie de Wikipédia da radiologia, é bem conhecida, e lá tem tanto artigos sobre patologia quanto anatomia. E também tem esse site aqui, Emails, que ele tem, infelizmente é pago, mas ele tem alguns conteúdos gratuitos que você também dá para estudar anatomia como se estivesse passando um exame, como eu fiz agora, certo? Então, era isso, pessoal. Quero agradecer aí pela atenção de vocês, por terem parado um pouquinho do tempo de vocês para assistir a aula. E era isso que